com muita alegria que nos reunimos aqui hoje para conversarmos um pouco, refletirmos sobre as lições da vida de Judas, lições que podemos retirar aí da vida desse que, junto com outros 11, andou lado a lado com Cristo há 2000 anos atrás. Para começar nossas reflexões, vale a pena nós tomarmos mão aqui, lançarmos mão de uma caracterização breve a respeito dessa figura que é Judas. No livro Boa Nova, no capítulo 5, Judas é apresentado, né, como mais um coração ali junto com Cristo. Ele nasceu na cidade de Iscariote, que ela se situava no sul da Judéia. Então, diferentemente dos outros, né, ele não era galileu. E Judas ele era comerciante. Ele tinha um pequeno negócio na cidade de Cafarnaum. Lá ele vendia alguns peixes e alguns objetos diversos também. Nos primeiros trabalhos da divulgação do Evangelho, quando Jesus vai chamar ali os 12 e vai ter uma conversa mais direta com eles, para dar as primeiras diretrizes desse processo que iria se iniciar da divulgação do Evangelho, Jesus chama os 12 então e faz diversas recomendações que estão presentes lá no livro, vocês podem conferir no capítulo 5 do Boa Nova. E dessas recomendações, eu resumo elas aqui como sendo recomendações de humildade e serviço por amor. Judas, ao final dessas recomendações de Jesus, Judas demonstra uma preocupação com os recursos financeiros para o sustento deles ali nessa trajetória de divulgação do Evangelho. E Jesus, após essa intenção, essa preocupação que Judas demonstra, Jesus indica a ele que assim, o essencial era o amor. O amor possui recursos infinitos para edificar as coisas. E depois, Jesus de fato também dá o aval para que Judas comece então a recolher essas provisões, mas sempre com prudência, desprendimento e a recolher apenas o necessário. Esse equilíbrio, né? Até porque o dinheiro não tem nada de ruim nele. Ruim são as intenções ou o uso que a gente faz dele, né? Aí, depois que Judas então organiza a primeira bolsa, ele fala com Jesus assim: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E aqui nós podemos dar um destaque podemos perceber aqui a ideia que Judas fazia ainda, não só desses propósitos do reino de Jesus ali, com que Judas ainda não compreendia então que esse reino era espiritual. Esse reino é mais do que tudo íntimo no coração de cada um de nós, e não um reino externo. E Judas então com essa frase, né, principalmente esse final, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa, Judas está demonstrando então que ainda está apegado às noções de que da matéria, apegado ainda às noções de que é necessário os recursos materiais para que de fato venhamos a edificar qualquer coisa. E, bom, e após esse comentário de Judas, né, essa frase de Judas, Jesus responde assim para ele. É interessante? Sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Esse tom profético que Jesus fala com Judas é ali uma recomendação carinhosa que ele traz, né, para também indicar, olha, meu amigo Judas, realmente esses recursos, eles têm a sua importância, mas tome cuidado para não se apegar a eles, né? Infelizmente, tempos depois, foi um pouco disso, foi por conta de um certo apego que Judas também teve algumas atitudes aí que mais pra frente a gente vai começar a comentar a respeito. Mas então perceba esse ponto inicial, essa indicação de Judas de que ele ainda estava compreendendo o reino de Deus como sendo algo material e ainda apegado um pouco às coisas materiais, ao ponto de demonstrar nas suas ideias que era necessário dinheiro para se realizar alguma coisa. Bom, o Humberto de Campos ele nos traz também, no livro Luz Acima, no capítulo 44, mais algumas descrições de Judas, comentando que Judas era amoroso, mas muitas vezes ele também era estouvado e inquieto. Ele realmente se ligava
se ligou e demonstrou, teve muito interesse, se apaixonou pelos, pelos ideais que Jesus trouxe, pela doutrina de amor do Cristo. E embora ele se esforçasse por vivenciar esses novos princípios, de fato, em muitos momentos também ele acabava entrando em choque com muitos desses princípios também. E apesar, Judas também ele se dedicava a estudos renovadores, estudos que fornecessem para ele, né, oportunidades de, de ter contato, né, com ideias novas, com ideias melhores, de, de tornar mesmo ideias que proclamassem, que trouxessem aí o objetivo de renovação do próprio ser. Judas então se entregava com sinceridade a estudos renovadores. Porém, ele trazia consigo também conflitos íntimos, e muitas vezes esses conflitos eram demonstrados aí na sua forma de agir. E um dos desafios que Judas enfrentava, inclusive, que ele ainda não conhecia, precisava desenvolver, era o processo de conquistar simpatias duradouras. Judas ainda não tinha edificado essa conquista e enfrentava dificuldades a esse respeito. Bom, mais para frente a gente vai comentar um pouco mais sobre essa questão da conquista das simpatias duradouras. Mas vale a pena agora, depois dessa breve introdução, em que conhecemos a figura de Judas, sabemos algumas das virtudes e também de alguns dos desafios, das dificuldades que ele trazia no próprio coração, nós podemos então trazer agora para o nosso plano de reflexão o momento e o contexto ali da traição. Esse momento em que basicamente Judas então, com intenções que nós vamos comentar logo agora, movimentado então por certas intenções, ele entrega Jesus ali às autoridades do Sinédrio e romanas também, para que então, de modo que Jesus fosse preso e aí desenrolasse toda a sequência de fatos que nós conhecemos, né, que culminaram com a crucificação de Jesus, com Jesus aí dando esse exemplo máximo de perdão, pedindo perdão para todos os seus algozes. Pois bem, vale dar um destaque aqui, amigos, que é o seguinte: nesse momento, nesse contexto de traição, não houve determinismo algum, tudo bem? Judas então não encarnou para entregar Jesus ali, para que Jesus fosse crucificado. Isso não faz sentido de se pensar. Nenhuma pessoa ela encarna com objetivos, com planejamentos de realizar o mal. As encarnações elas são delineadas e são vivenciadas com objetivos e com esperanças de renovação de atitudes positivas, e não para um planejamento e um traçado de atitudes negativas em bases aí distantes do bem. Então não há um determinismo. Judas não estava programado para fazer o que estava por fazer, não, para fazer o que fez, não, tá? É, nós, quando nós encarnamos, nós trazemos conosco tendências, trazemos conosco certas dificuldades a serem trabalhadas. E muitas vezes nós podemos sucumbir e não resistir devidamente a essas tendências. Quando não resistimos, nós tomamos certas atitudes movimentadas por elas. Agora, essas atitudes não estão determinadas. Quando, porém, a espiritualidade amiga ou algum espírito superior, no caso do próprio Jesus, né, que indica, né, que um dos 12 ali, na última ceia ali, né, um dos 12 iria o entregar, o trair, Jesus, ele na condição dele, faz o que também outros espíritos também já têm a condição de fazer, que é observando a natureza humana ali, a natureza daquelas pessoas ao redor, consegue fazer uma leitura das possibilidades, né, das tendências dessas pessoas e do que as pessoas podem de fato fazer. Agora, essas pessoas permanecem com o livre-arbítrio de, no instante final, no instante decisivo, decidirem o que vão realizar. Se, então, nós observando a natureza daquela pessoa, nós podemos prever ou observar que, olha, é bem provável que essa pessoa siga esse caminho por conta das tendências que ela nutre, por conta das características, da personalidade que ela possui, nada disso é de fato determinado, tá bem? Então, o determinismo, se ele existe, o único que existe é o bem.
é o bem de todos os espíritos para crescerem e se aproximarem de Deus. Todo o resto, em todo o resto vigora o nosso livre-arbítrio. Então Judas não encarnou com a determinação de entregar a Jesus. Se Judas não tivesse entregado, o que aconteceria? Bom, existiam outros corações, principalmente aqui faço referência aos zelotes, que eram um grupo político forte e que mantinham uma certa resistência, que não aceitavam, não concordavam com o Império Romano ali no reino de Judá, entre os judeus ali. E de fato, insatisfeitos com isso, eles sempre buscavam formas ali de fazer resistência, oposição e revoluções. Os zelotes também, de alguma maneira, tinham uma possibilidade de se aproximarem e tentarem utilizar a Jesus para fazerem certas movimentações ali políticas para tentar retirar o Império Romano ali do reinado ali em meio aos judeus. Por que eu estou comentando isso? Porque, de alguma maneira, essa atitude dos zelotes que eles poderiam ter para tentar em usar Jesus para fazer uma revolução e retirar e fazer uma oposição contra o Império Romano foi algo que de alguma maneira movimentou também os interesses do próprio Judas. Então, se Judas não tivesse feito, de alguma maneira a gente poderia esperar em possibilidades, tá? Em possibilidades. A gente poderia esperar que outros corações talvez fizessem, tomassem atitudes semelhantes ao ponto de entregar Jesus ou ao ponto de fazer algo com o Cristo ali, utilizando ele para outros objetivos, para objetivos com fins políticos. E o que para trazer algumas referências com respeito das intenções de Judas por detrás aí dessa ato de entrega ali de Jesus aos romanos, dessa traição, digamos assim, no Boa Nova, no capítulo 24, nós temos aqui, eu trago para vocês uma frase que retirei de lá, que nos dá uma perspectiva das intenções aí de Judas. Humberto de Campos fala assim: apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado, louco então, né, desvirtuado ali, desequilibrado, no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Humberto de Campos, então, nos traz aqui as intenções de Judas, nos demonstrando que Judas amava o Mestre. E em meio a esse desejo de oferecer ao Cristo um reinado na terra, um reinado político, e também movimentado por uma ambição, por um desejo de poder, por um apego inclusive às riquezas com que poderia se obter estando ali num reinado onde Jesus reinasse, Judas então movimenta-se para realizar manobras políticas, sentindo e achando ainda que o reino de Deus na terra, que o reino de Jesus aqui, nesse momento, ele seria algo que precisasse ali e que levasse em conta as organizações políticas do mundo e as estruturas tão frágeis e passageiras da época. Então, percebam aqui essa, essa inspiração, ou vou dizer, essa tendência, melhor dizendo, essa tendência de Judas na movimentação ali, dentro de um pouco da sua ambição, da sua vaidade, do seu desejo de poder, do seu apego ali à matéria, né, ao dinheiro, e também por uma intenção boa ali, por esse amor, por esse respeito, esse reconhecimento que Judas tinha por Jesus, nessa intenção de fazer Jesus um rei ali na terra, em meio a essas perspectivas e a essas ideias que Judas nutria, Judas então arquitetou, junto com algumas pessoas no Sinédrio, essa prisão temporária de Jesus, sentindo e achando que, bom, Jesus vai ficar preso por um tempo, aí Judas pensava, olha, eu vou assumir então aqui o poder, vamos fazer frente ao Império Romano, retirá-los aqui dessa situação, e aí depois eu tiro Jesus da prisão e Jesus reina à vontade pelo reino de Judá. Bom, mas não foi isso que aconteceu, né? Os corações no Sinédrio, entregando Jesus ali às autoridades romanas, obtiveram aquilo que de fato gostariam, que era a eliminação, a retirada de Jesus ali, a
a prisão, né, o recolhimento e a punição de Jesus. E Judas, então, por conta desses objetivos políticos, é por isso que eu comentei que, assim, se não há determinismo, havia uma grande possibilidade que, se Judas não tivesse feito, outros tivessem tentado entregar a Jesus também, ou utilizar ele de alguma maneira com objetivos políticos. Porque tinham outros corações também que, insatisfeitos com o poder, com o Império Romano ali em meio aos judeus, estavam dispostos a tudo fazer para obter, para retirar esse Império Romano daquele espaço e retomar um poder e retomar o poder e fomentar os próprios objetivos políticos ali. Bom, vale a pena agora, no contexto das lições e do aprendizado de Judas, Judas ali teve, em meio a... Depois que Jesus é preso, e Judas percebe então o equívoco que tomou, porque os corações ali do Sinédrio e do Império Romano, eles infelizmente não estavam com intenções ali de realmente acatar aos planos de Judas. Judas então vai ao Sinédrio ali para tentar, devolve, né, as 30 moedas que recebeu ali de início, para dar continuidade ao plano, né? E pede para que Jesus fosse libertado e para que todo o contexto fosse, todo o plano fosse então terminado, né, finalizado ali. E as autoridades do Sinédrio comentam com Judas e Judas, na verdade, comenta com eles assim: olha, eu me enganei, eu entreguei ali um sangue inocente, né? E as autoridades do Sinédrio comentam para Judas, responde a ele que, olha, isso é um problema, não é um problema nosso, isso é um problema seu. E fazem aí todo o desenrolar que acontece ali com a morte do Cristo. Judas então traz ali, recebe nesse momento um primeiro ensinamento ali também. Ele retira dali um ensinamento também, que é a noção de que as vontades humanas ou as promessas humanas, elas não só podem ser falíveis, como muitas vezes não são verdadeiras. Podem não ser ali realmente sinceras. As pessoas podem esconder por trás certas intenções. E Judas então passa a começar também a perceber e a entender o que muitas vezes Jesus já tinha dito para ele em outras ocasiões com respeito ao reino dele, ao reinado dele, que não era então, que era um reinado no mundo íntimo, que era um reinado em questões espirituais e não um reinado material. Judas então, depois de ir ao Sinédrio tentar essa revogação do contrato, do acordo que fez, sem sucesso, Judas então, ele passa a experienciar realmente uma dor grande desse remorso, desse arrependimento, né, de ter se equivocado e se entregado a paixões e a interesses egoísticos, interiores, pouco nobres e distantes do bem. Judas então, é, não mais não mais se sentindo apto a lidar com essas situações, ele vê no suicídio uma aparente saída, uma aparente resolução dos problemas ali e término das próprias dores. Ele que talvez tivesse se esquecido, né, das próprias indicações de Jesus de que, com relação à nossa imortalidade, com relação até à própria reencarnação, né, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Né? Bom, Judas então, movimentado aí por esse desejo, digamos até de fuga dessas próprias dores, ele tira a própria vida. E logo após então esse instante do suicídio, dali para frente, né, um pouco em meio aos sofrimentos ali, num plano das sombras, no plano espiritual, Judas então ele começa já, desde já, a perceber que tomou uma opção infeliz. Até porque, amigos, sabemos bem que o suicídio não é uma opção, é uma opção infeliz. Ou antes de tudo, nem opção deveria ser elencado. Não deveria ser elencado como opção. Porque o suicídio ele não resolve problema algum. Muito antes disso, cria outro para cada um dos que tentam isso, né? E
a pessoa, no plano espiritual, após ali, ela percebe então que não só permanece viva, mas ela permanece quem é, com os próprios dilemas, as próprias dificuldades e com mais uma agora, porque acabou de retirar uma oportunidade que possui de exatamente tentar corrigir e superar as dificuldades. Quando temos dificuldades, amigos, a forma de nos livrarmos desses problemas ou de resolvermos é exatamente enfrentando os problemas e não fugindo deles. O suicídio, então, não é uma opção. Ele não só não resolve os problemas, como ele acaba piorando nossa situação, jogando para frente, postergando uma oportunidade que a gente tem agora de começar a resolução e o enfrentamento com coragem, com esperança, perseverança, confiança no Senhor, em Deus, para que a gente consiga então vencer os desafios, enfrentar e vencê-los. Então, realmente não é uma opção. Não deve ser. Nunca deve. Bom, Judas então ele começa, logo após, ao ver-se no plano espiritual, ele estando em um espaço, né, das sombras, de sofrimento, envolvido num remorso e também ali ciente também de que no suicídio não obteve nada, né, até piorou a própria situação, ele retira daí mais uma lição, que é com relação a essa importância de nós enfrentarmos então os nossos desafios, ao invés de fugir deles, sem fugir deles. Judas também, na sua vida, ele retira algumas lições de amor. Amor até mesmo para que a gente evite julgamento com relação às pessoas e as limitações que elas possam ter. Judas, então, na própria vida, na própria encarnação ali ao lado do Cristo e de outros tantos corações, Judas, então, ele recebe algumas lições nesse sentido. A importância do amor. Há um tempo atrás, nós comentamos que Judas tinha uma dificuldade com relação à conquista de simpatias duradouras. E nesse sentido, em um dos momentos, Judas até chega a questionar Jesus, está lá presente no livro Luz Assim, Humberto de Campos nos conta, que Judas questiona a Jesus com relação a esse desafio que ele tinha, de conquistar simpatias duradouras. Judas era uma pessoa que muitas vezes, algumas pessoas vinham assim para oferecer para Jesus, para todo aquele colégio, né, que estava junto, aquele grupo, né, que estava junto com ele ali, oferecia a eles às vezes algumas doações, algumas coisas, alguns apoios, né, no sentido de sustentá-los e no sentido de apoiar mesmo esse movimento de divulgação do Evangelho. Muitas vezes num movimento de gratidão, enfim, inspirados ali, tocados pelas novas ideias que Jesus estava trazendo, pela doutrina de amor. Muitas dessas pessoas, porém, foram repelidas pelo próprio Judas, assim, que acabava assim, às vezes recebia a doação da pessoa, mas comentava, logo depois apontava, olha, eu sei que você tá doando isso aqui, mas você é essa pessoa que faz isso, isso e isso de errado. Você é uma pessoa desse jeito, sabe? Não estou entendendo como é que você está dando isso aqui, sendo que você é desse jeito. Judas, então, ele muitas vezes agia dessa forma com algumas pessoas, e nisso ele dificultava as próprias condições ali de criar simpatias com essas pessoas também, né? E em dado momento, quando Judas apresenta então esse desafio, essa dificuldade, sem entender, apresenta para Jesus essa dúvida, né? Sem entender o porquê que isso estava acontecendo com ele, sem perceber essas próprias atitudes que ele tinha, Judas então, Jesus então comenta com Judas, dá para ele a lição de que é o seguinte: devemos receber a cooperação afetuosa das pessoas sem cogitar do mal que elas possuam, para que a gente não perca o bem supremo dessa cooperação. Então, assim, não é porque as pessoas não tenham atitudes más ou não tenham uma má índole, mas é que se nós cogitamos o mal que existe nelas, a gente se fecha para realmente aproveitar o bem supremo, o bem máximo que possa vir dessa cooperação que essas pessoas estão tendo. Até porque, quem de nós, amigos, estamos imaculados, né? Não temos erros. Muitas vezes nos movimentamos por boas intenções, mas isso por si só não apaga, né? Muitas vezes os nossos desafios, as dificuldades íntimas que nós trazemos. Mas, se nós recebemos alguma cooperação afetuosa de quem quer que seja, cogitar do mal dessa pessoa vai nos impedir de receber o bem máximo dessa cooperação. Outra lição, então essa é uma das lições de amor que Judas recebe
com relação a esse tratamento com os outros, no fortalecimento na criação de simpatias duradouras. Outra lição de amor que Judas recebe é logo depois do seu desencarne, em que ele tira a própria vida, ele ali padecendo, né, sofrendo ali na sombra, no plano espiritual, nos espaços de sombra. Judas então recebe a visita de Maria, mãe de Jesus. Visita essa narrada por Maria Dolores. E ao receber essa visita de Maria, ele recebe então mais um ensinamento, uma demonstração de amor e de compreensão. Para amor e compreensão que Maria estava oferecendo exatamente para Judas, que era alguém que tinha se enganado e pecado, de certa maneira, se desviado de um caminho bom, né? E então Judas recebe também essa lição. Olha só, diante de alguém, dele próprio inclusive, que estava equivocado, ele estava recebendo uma demonstração de amor e compreensão. Maria tem uma frase, colocada então por Maria Dolores, citada então por Maria Dolores, que é o seguinte: a bondade de Deus jamais condena. Essa é uma das lições também que Judas recebe como prova do próprio amor e desse amor que vem de Deus também, né? Um amor e uma bondade, né, que não condenam a ninguém, não precisam disso. Oferecem mecanismos de recuperação, de renovação, mas não precisa condenar e julgar as pessoas nesse sentido. Judas então recebe essa demonstração de amor, essa lição do amor para com os errantes, e numa situação em que ele mesmo era o equivocado. Vale a pena trazermos aqui, se Judas teve todas essas lições ali no período de vida, de encarnação ali ao lado de Jesus, e logo depois também do seu próprio desencarne, que ele, se ele teve tantas lições aí com relação a dentro da sua vida, que lições nós podemos trazer para nós da vida dessa figura que é Judas? De todas essas aí que nós já comentamos, vale a pena destacar uma também, que é algo que diz respeito muito a cada um de nós, que é o seguinte: a nossa relação com a ideia, com a figura de Judas, ou mesmo a nossa relação com qualquer pessoa que tenha se enganado, com alguma pessoa que seja errante ou pecadora, para não dizer nós mesmos, né? Qual que é a nossa relação perante essas pessoas e perante, por exemplo, a própria figura de Judas? Eu faço aqui um destaque, que é uma frase que faz parte aí de uma entrevista que Humberto de Campos faz ao próprio Judas e que ele narra ali no livro Crônicas de Além Túmulo. Então, fica aqui o destaque. Uma frase de Judas aqui, em que ele fala, uma fala de Judas com Humberto. Olha: em todas as homenagens prestadas a Jesus, eu, Judas, né, sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária. Aí eu faço um corte aqui e trago aqui o finalzinho, em que ele diz assim: pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Olha só aqui esse destaque. Primeiro, nós já temos a indicação de que Judas então já superou esse processo inicial de, de renovação, de, de recuperação ali dessa atitude equivocada que tomou. Mas olha esse movimento de Judas aqui, esse espírito agora então já desprendido, em que ele comenta que olha complacentemente os que o acusam, sem refletir se eles podem ou não, né, atirar a primeira pedra. Será que nós podemos atirar a primeira pedra em quem quer que seja? Então que tomemos cuidado se estamos acusando mesmo desse coração, se trazemos em nosso íntimo movimentos de ódio e de repugnância com relação à figura de Judas ou de qualquer outro. Não é que não podemos ou não devemos reconhecer o mal, mas entre reconhecer e condenar, entre reconhecer e sair julgando, vai uma grande distância. Uma distância que precisamos observar e superar com as vias do próprio amor. Bom, aí eu retomo aqui a frase de Maria, mãe de Jesus, citada aqui, né, trazida por Maria Dolores. A bondade de Deus jamais condena.
se a bondade do Pai jamais condena, estamos nós na condição de condenar? Bom, para finalizar nosso momento aqui, como será que está Judas agora? Já tivemos algumas indicações nessa última frase, e eu retomo aqui alguma das frases que está lá no livro Crônica de Além em Túmulo, dessa entrevista aí, desse encontro que Humberto de Campos tem com Judas. E a frase diz assim, é uma fala de Judas também. Fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E agora, irmanado com ele, né, Jesus, que se acha, e agora irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo. Bom, então, nós sabemos agora como Judas está, então. No livro Crônica de Além Túmulo, nós temos a indicação de que, após ali, essa encarnação ali com Jesus, em que Judas também retira a própria vida, infelizmente, se equivoca, né, nesse ato, Judas então vive algumas sequências de reencarnações na Terra, defendendo o Evangelho, em que sofre também muitos martírios e muitas dificuldades. Ele também é traído, ele também é vilipendiado, ele também é expulso e maltratado muitas vezes nas reencarnações, em nome do Evangelho que defendia de todo o coração. Fechou, então, no século XV na Europa, o ciclo das reencarnações dolorosas, saudando dentro de si mesmo, na própria consciência, obtendo o perdão, então, saudando essa dívida que trazia consigo na própria consciência. Lembrando que é na consciência que trazemos a lei divina gravada. E agora, irmanado com Cristo, irmanado nesse sentido, no sentido mínimo, já estando alinhado com os propósitos de Jesus. Nesse sentido máximo, talvez até mesmo ao lado já do Cristo. Mas independente se já está irmanado com Jesus, mas ainda não totalmente no mesmo plano de ação do Cristo, ou se no mesmo plano de habitação ali, né, de Jesus, ou se ele já de fato já está inclusive no mesmo plano espiritual, assim, no mesmo nível espiritual ali de contato direto com Cristo, independente de onde esteja, já podemos tirar a conclusão de que Judas de fato já está em planos superiores. Já superou os espaços da Terra e já se encontra aí envolvido e vivendo de fato ao Cristo. Porque quem está irmanado com Jesus certamente vive os seus princípios, os seus ensinamentos na sua própria vida. A sua própria vida se torna um livro aberto, os próprios ensinamentos de Jesus ali vividos. Bom, amigos, é isso. Vale a pena então recapitular aqui relembrar aqui esses diversos ensinamentos que Judas obtém na sua própria vida, desde ali o amor para com as pessoas, a noção de que o reino do Cristo é no mundo íntimo, a perspectiva e a noção que Judas obteve de que de fato o suicídio e qualquer outro movimento de fuga das nossas dificuldades não é uma opção. A melhor opção é nós sempre enfrentarmos os desafios com confiança no Senhor e nunca fugir deles. E as lições de amor que Judas obtém ali, consigo mesmo diante dos próprios erros, e as lições de amor dentro dos indicativos que ele recebe do próprio Jesus, com relação aos erros das pessoas também, para que ele obtenha e possa aproveitar o máximo do auxílio que essas pessoas de boa intenção possam oferecer, por piores que sejam. Temos então todas essas lições em base, resumidamente, de amor. Amor para com os outros, para consigo mesmo, para com o Evangelho de Jesus. Enfim, amor para distribuir, em humildade e serviço, para prosseguirmos alinhados realmente com Jesus, sem nos entregarmos às tentações, resistindo a elas, vivendo o amor, amando sempre mais. Bom, amigos, é isso. Muita paz e muita bênção para todos nós. Que lembremos aí de amar também a figura de Judas, respeitando com carinho a sua figura, compreendendo ali os seus enganos, não coadunando com eles, mas realmente tendo esse cuidado de não o condenar também. Tomando cuidado também de nos inspirar nesse amor, no amor que devemos nutrir para com todas as pessoas que erram, inclusive conosco mesmo. Vamos amar, amigos, e que possamos tirar lições de amor dessa vida de Judas também, que andou com Jesus. Foi um dos 12. Muita paz e bênçãos para todos nós. Fiquemos com Jesus, sempre.